Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reflexões Parentais. Oi, Sandrinha, oi, Pati. Olá. Oi, Pati, oi, Lu. Hoje é um episódio muito especial, estamos com um convidado incrível. Estamos aqui com o Nathan, que é produtor musical, cantor, nosso produtor, ele que fez a nossa vinheta do Reflexões, bom, ele que aguenta sim. as malucas aqui na orelha dele, Então, deixa ele doido. É. E ele tem uma história incrível de vida, então resolvemos convidá-lo para contar um pouquinho sobre a sua adolescência, Nathan, sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes que você aceitou o nosso convite. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, tá? Colaborando com o trabalho de vocês e também falando um pouquinho da minha história e tentar cativar pessoas a chegar num ponto melhor da vida. Exatamente. É isso aí. A gente estava te falando porque resolvemos te chamar, né? Você já resumiu um pouquinho da sua história pra gente. A gente achou incrível a sua superação, a sua história de vida. E estamos no momento onde estamos trabalhando com um livro, no nosso Clube do Livro, que fala muito dos adolescentes que às vezes se sentem perdidos, sem esperança, porque estão passando por alguma dificuldade, do quanto eles não deixam crescer neles a esperança de um caminho legal. Então, resume um pouquinho da sua história para que a gente saiba que tem um caminho Dê brilhante, esperança um para esses caminho. meninos. Sempre tem um jeito. Sempre tem. É um caminho difícil de contar, difícil não, né? Mas assim, é uma trajetória meia longa, né? E de repente, para uma criança que era muito nova, já passando por uma trajetória muito difícil. Aos 2 anos de idade eu perdi minha mãe. Minha mãe faleceu de deficiência respiratória. E meu pai, assim, não tive um contato muito grande, até porque eu também era muito novo. Mas meu pai, logo em seguida, quando eu estava em torno de 4 para 5 anos, faleceu meu pai. E aí fiquei órfão de pai e mãe, onde meus parentes de pai e mãe também não quiseram cuidar de mim, dos meus irmãos. Então a gente foi... a palavra que eu posso usar assim, na época que eu vivi isso, como se fosse um abandono familiar. Então largaram a gente na justiça, né? A gente costuma usar esse termo, largaram, porque era o sentimento que a gente tinha na época, né? Hoje a gente para e pensa e acaba tendo um outro pensamento. Mas assim, relatando a época, foi exatamente isso. A gente se sentiu largado, abandonado pela família. E eu tava em torno de 5 para 6 anos, onde a gente foi para a justiça. E nessa época a gente tinha uma triagem para você ir para um orfanato. Então você passava pela FEBEM, SOS e orfanato, né? Você não ia diretamente para um orfanato. E aí eu lembro que como eu era muito novinho e meus irmãos mais velhos, e aí eu lembro que é um negócio muito doido, né? Porque onde hoje é a fábrica de cultura do Belém, que é onde eu trabalho hoje, na fábrica de cultura, só que eu trabalho aqui em São Bernardo. E na fábrica de cultura do Belém era exatamente a primeira FEBEM onde eu e meus irmãos fomos. Então até quando eu fui fazer a entrevista desse emprego aqui, foi uma loucura, porque eu fui lá fazer o teste, né? E quando eu olhei aquele negócio, Meu Deus, fábrica de cultura, mas eu olhava cada sala ali e me remetia àquela época, né? Então, aí já começa uma superação, né? Falando de hoje, assim. Já é uma superação que, tipo, um menino que tava vivendo lá, né? uma internação com um monte de menores infratores, porque eu fui por livre e espontânea pressão, né? E estranho na época ser esse tipo de abordagem, conduta, né? De Sim. conduta. Sim. Você não tinha por que ter sido transferido primeiro para a FEBEM por conta de um abandono familiar. Não, fecha não a faz conta, sentido, Não né? faz sentido. É uma loucura, né? E aí é onde que dava a diferença, porque eles vêem a diferença de uma pessoa, entre aspas, comum, de umas outras crianças que já tinham um outro tipo de conduta. E aí eu lembro que meus irmãos bem novinhos, assim, tentando achar um cantinho pra comer um Danone.
e o pessoal chegando com a cabeça cheia de cola, porque na época a droga era cola, né? O pessoal cheirava cola. É. E aí deu um estralo, a gente falou, a gente precisa sobreviver, né? Porque ou você mostra que você é igual. Ou você vai ser devorado aqui dentro. Então a gente começou a tentar sobreviver e isso já foi assim, levando a gente para um outro tipo de pensamento. Apesar que a minha estrutura familiar foi totalmente bagunçada, né? Porque a experiência que a gente tinha de pai e mãe, meu pai nunca trabalhou. Meu pai, a conduta que a gente sempre ouvia é que meu pai só roubava, tinha problemas com drogas, e não só ele, mas meus tios também. Então a gente cresceu nesse meio, né? Sem modelo. Isso. Sem e uma aí, referência, meu né? pai já tinha falecido, eu lembro que eu morei um tempo com a minha avó. Minha avó era o exemplo que a gente tinha de pessoa, boa né? conduta. De boa conduta. E minha avó levava a gente cedo pra igreja, né? A gente começou a ir cedo pra igreja, só que era muito doido, né? Hoje eu parando pra pensar, porque de noite a gente ia pra igreja, de manhã ela benzia a gente não sabia que cultura que a gente... Ela ia pra todos os lados. Qual era? era? Tudo misturado, Que né? crença era essa? Mas esse Deus que ela apresentou pra gente foi o Deus que a gente tinha como base sempre, mesmo todos passando os por lugares. todas as situações. E eu tinha na minha mente que esse Deus que ela apresentou pra gente era o Deus que me guiava a cada passo que eu ia passando, né? E eu tinha essa fé que uma hora alguma coisa iria mudar e seria um período. Mas assim, você vivendo parece que não acaba nunca. Né? Sim. Muito novinho, né? Eu entrei Uma com eternidade. 6 anos, saí com 11 anos. Então foi um longo Muito período. tempo. Sim. Chegou um tempo assim que eu abri, eu falei, nossa, acho que não vai sair mais disso, né? Você ficou, então, dos 5 aos 11 dentro da FEBEM. Isso não, isso variando, né? FEBEM, SOS, orfanato. Então, Ah, tá. teve um período, a gente ficou um tempo, aí eu lembro que, nossa, não sei nem como usar o termo, né? Porque meu irmão do meio, ele era muito briguento, né? Ele é muito, agora tá melhor, mas ele era muito briguento. E aí eu lembro que ele arrumou uma briga com uma, qual que é o termo que eu posso usar? Na época a gente usava o termo, as meninas que era Maria Macho, Sim. chamava de sapatão e tal. Isso na época, eu não sei qual é o Sim. termo que pode utilizar hoje, mas na época era isso. A gente chamava, nossa, a sapatão ou a Maria Homem e tal. Hoje é Naquela lésbica, né? Seria lésbica, né, Lésbica. hoje. E aí, Ele arrumou a briga. tinha um grupinho assim lá e as meninas se juntaram, ele nunca foi... Se olhava pra ele, dava vontade de brigar com ele ou arrumar alguma coisa de tão... De tanta raiva que ele Era. tinha, né? Foi a maneira Então, que talvez ele se tipo encontrou. assim, ele era o que mais expressava isso. Uhum. Meu irmão mais velho, só pra resumir na questão dos irmãos, o mais velho, por ele ter um pouco mais de idade, ele tinha uma visão um pouco diferente da gente. Então ele, um certo período dessa vivência, ele conseguiu fugir, foi pro Rio de Janeiro e começou uma outra trajetória lá. E ficou eu e meu irmão do meio. E nesse período ele arrumou uma certa briga lá. E eu fiquei, nossa, muito bravo. Falei, nossa, aquela menina te bateu e tal. E acabei arrumando briga com essa menina. Na verdade, não arrumei uma briga. A gente teve um passeio, uma excursão que era pra ir pra algum lugar. E essa menina sentou do meu lado. Aí ela falou, oi, nada. Pumba, já bati nela. Ai, meu Deus. E arrumamos uma briga gigantesca no local e tiveram que transferir a gente para um outro local. Aí foi onde a gente saiu da FEBEM e a gente foi para um orfanato. E nesse outro orfanato, acho que foi em Itaquera. Acho que é Casa do Cristo Redentor, é o nome desse orfanato. E aí eu fiquei mais 2 anos lá. Esse meu irmão ficou comigo um período. Depois ele fugiu. Que a gente, na verdade, a gente não entendia o motivo desse abandono. Então a gente não tentava se adaptar com o local que a gente estava. A gente achava que podia ser a pior família do mundo. Na nossa visão era a nossa família. Então qualquer lugar que a gente tivesse, podendo ser bom, para nós era ruim, porque o psicológico já estava... Vocês tinham alguém pra não, voltar? tem alguém, por que não quer? E quando a gente conseguia fugir, chegava no pessoal que a gente falava, esse é dos nossos, eles ligavam pra polícia. Vocês voltavam pra casa da família. E a gente não entendia isso, né? A gente falava, pô... Por que não me querem? Somos as ovelhas negras, né? Acha que o problema são vocês, né? Então aí chegou um ponto que eu falei, eu não quero fugir mais,
quando Não eu quero fujo e voltar vou pra mais. casa, eles Me devolve. me devolvem. Então o jeito é eu tentar sobreviver aqui até um certo ponto que eu consiga sair daqui, ou ficar de maior, ou alguma coisa do tipo, né? E aí foi onde eu comecei a mudar. Eu falei, eu vou aproveitar as oportunidades e vou tentar me tornar alguém melhor, né? E não era ruim o local, era a nossa mente a nossa cabeça que estava bagunçada, né? E aí comecei a cursar algumas coisas que tem, sempre tem alguns cursos gratuitos nesses lugares. Aí eu comecei a ter contato com a arte, né? Comecei a fazer pintura em gesso, comecei a fazer desenho. Na época tinha judô, tinha outras coisas. Comecei a tentar me interagir com o pessoal que estava lá, porque afinal seria minha família, que eu convivia todo santo dia, né? E aí eu lembro que quando eu comecei a me adaptar, que esse meu irmão tinha fugido, aí meus familiares pegaram ele, devolveram novamente. Puxa. Só que devolveram ele para um outro orfanato, porque o orfanato que eu tava já não tinha vaga, né? Porque quando um sai, alguém entra, é um monte de criança que fica nesse ciclo, né? E ele foi para um outro orfanato que chama Casa Rosa, no Ipiranga. É de frente com o monumento, assim. Quando você vai no Ipiranga, que você chega no Ipiranga, tem um orfanato bem de frente. E ele foi para lá. E engraçado que tinha a gente chama de tia, né? Que trabalha nesses lugares. Que trabalhava lá nesse orfanato que ele tava e trabalhava no que eu tava. dois. Então ela fazia o A intermédio. ponte dos dois. Aí eu falei, pô, esse meu irmão vai me dar problema, né? Por ele ser mais velho, ele meio que induzia mais. Eu preciso do meu irmão aqui, não consigo ficar sem meu irmão. Aí me transferiram de lá de onde eu tava. Você gostava de onde você estava? Você Já tava tava habituado, adaptado, né? já tinha esquecido esse lance de que, eu tô abandonado. Ou Preciso fugir. não, eu já tô adaptado, vou ficar aqui. Aí começou tudo um ciclo, tudo do zero, novas pessoas, que ele conseguiu fazer com que eu fosse pra esse lado aí. Fui pra lá, não deu pouco tempo, ele fugiu de novo. E você fugiu te largou junto? lá. Não, eu falei, eu não vou mais fugir. Eu já tava cansado desse negócio de fugir. Você tinha quantos anos mais ou menos nessa época? Eu acho que eu já tava com uns 9, 10, já Nossa. tava por aí. Porque esse aí foi o último que a gente ficou, né? Criancinha. Só que aí começou tudo de novo, né? Traz toda aquela história, aquele chororô de novo. Porque você já saiu um habitat, você já tá assim, se sentindo bem. Aí você volta do Fazendo zero, parte. novas pessoas, aí Aí aquele sentimento, né, do abandono volta volta, né? de novo. E assim, pegando a parte ruim, contando as partes ruins, eu lembro que lá os jovens que estavam lá, eles tinham família, né? Então eu lembro que chegou um final de ano que o pessoal todo foi para suas famílias, né? Que aí era mais dolorido, porque tipo, todo final de semana a maioria das pessoas tinha visitas. Eu via tocar a campainha, pai de tal chegou para visitar. E a gente nunca tinha, né? Caramba, ninguém vem ver a gente. E isso tudo ia Internalizando, né? acarretando, né? E eu e meu irmão, a gente sempre teve um sonho, né? De falar, pô, a gente vai ser alguém legal na vida, né? Olha que bom. A gente vai ser pai, a gente vai ter uma família, não sabia como. Mas meio que eu sou cristão, tá, gente? Então a gente meio que profetizava isso, né? Amém. E acreditava nisso. E aí isso doía, né? Que eu lembro que chegou um final de ano, a casa inteira foi para passar o final de ano com seus pais. E eu e meu irmão ficamos lá na casa sozinho. E tinha um dos monitores que ficou tentando assim achar alguma forma de com que a gente não parasse para ficar pensando ou chorando. Aí eu lembro que a gente era de noite assim no monumento, e a gente ficou ali correndo e andando de skate a noite inteirinha até dar o sono para ir dormir, pra gente não ficar Ele ficou pensando, tentando distrair vocês. distrair a gente, né? E eu tenho essa memória bem viva assim, né? Olha. E aí depois desse Que é uma período maneira de acolhimento, né? Sim, de Que você acolhimento, acolhido. né? E aí eu lembro que depois desse período meu irmão fugiu. Aí meu irmão falou assim pra mim, eu vou fugir, vou ver se eu encontro alguém. Só que de vez de parte de pai, que ninguém quer a gente, vou ver se eu encontro algum parente de parte de mãe, pra ver se eles tiram a gente daqui. E aí ele encontrou uma tia minha, por parte de mãe, e falou pra ela. Só que pelo que eu lembro do contexto, assim,
que ela já tinha... Cada um já tinha sua vida. família, sua vida, seus filhos. E hoje eu paro para pensar nisso, né? Que eles já tinham suas rotinas. É, E a gente, de repente... parece do nada. Aparece do nada e vai mudar tudo a rotina. Então, de repente, não era nem que ele não queria, de repente era que não podia ou não teria condições, e de repente, na visão dele, seria o ideal tá ali, que a gente ia estar comendo, ia estar bebendo, ia estar Estudando. onde toda a minha família era desestruturada, todo mundo tinha problema com droga, com Então. bebida. Então, tipo, hoje eu paro para pensar nisso, mas na época, para uma criança, ele não interessa se ele tá no Criança meio nem sabe se é droga, o que ele Não, quer, quer tá junto. quer pertencer, ele né? quer a família, noção, né? Pra você ter noção, um dos meus tios, né, que ficou morando com a minha avó, morava a Bíblia inteira numa mesma casa. E aí ele, assim, como eu vim de periferia, o seu contato é sempre com coisas ali de droga e tal. E esse meu tio, uma das primeiras bocas de drogas que teve na Zona Leste ali, foi ele que fez, né? Acho que, não vou nem citar nome nem nada, mas ali na região do Elba, daqueles lados ali da Zona Leste. Eu lembro que ele me levava muito pequeno, era pequeno, ele me levava, porque se acaso a polícia parar alguma coisa ele assim, ele falava que tava passeando com o sobrinho, né? Olha. Mas eu lembro, ele me levando, eu lembro, no meio do negócio, assim, pra você ter noção. Só que pra mim Era diversão. normal, era diversão, tô andando de noite. Tô ó, passeando com meu tio. Criança não tem essa noção. Criança não sabe. Então era isso, pra gente não interessava se a família era desestruturada ou não. Mas isso vai fazer sentido muito depois, né? E aí ele encontrou essa minha tia e meio que a justiça obrigou, né? Falou, ó, seus sobrinhos estão muito tempo na justiça, né? Estão muito tempo nesse negócio de orfanato e tal. E eles têm que sair. Meio que falou assim, vai Já ter que que ficar tem com um É parente, tem que assumir. E aí ela começou a visitar a gente e tal. Na verdade eu, porque ele já tinha fugido e só tava eu lá tentando me readaptar novamente à situação, né? E aí em 2001 eu saí, eu entrei, era 90 e poucos, né? A época. E aí eu saí em 2001, já tava com 11 anos. E aí eu fui morar na periferia, só que era do outro lado, né? Tem ali a Sapopemba, aí pro lado de cá fica o Elba, Planalto, e pro lado de cá tem o Jardim Sinhá. E eu fui morar lá nessa periferia, nessa comunidade. E aí outra... Mas você foi adaptação. morar com a Fui tia. morar com Com essa a minha tia. tia, né? Ela conseguiu a nossa guarda e tudo, fui morar lá. E aí foi outra Adaptação de outra tudo. peleja, né? Meu Deus. Porque assim, eles, é igual eu tava tentando mais ou menos falar, a visão deles era antiga. Não teve esse amadurecimento, ou não quis amadurecer, não sei a forma que foi. Mas a gente começou a tentar se adaptar, a gente não tinha incentivo ó, você precisa trabalhar, você precisa correr atrás de alguma coisa. Só vinha coisa que minha avó ensinou lá atrás. Ó, pede, mas não rouba. Então a gente nunca teve aquela expressão, corre atrás para ter. Uhum. E aí isso demorou muito a ter a autonomia de falar, você precisa correr atrás, senão você vai viver desse jeito. Ou vai se misturar com o que tem, né? Uhum. E aí, isso passou um tempo, a gente brigava direto. Porque eu queria ser alguém na vida. Você já tinha esse desejo seu, eu sempre que tive você não queria aquilo. eu sempre tive esse contato com a música, eu sempre tive esse contato com a dança, com a arte, eu queria me dedicar a isso. Só que pra eles tanto faz, ó, a conta de água de luz chegou e não precisa que você ajude. E eu não era nem de maior, tinha 11 anos. Ah, isso Como era que eu vou criança ajudar? ainda. Era uma criança. E eu Então, falei, poxa, Então você sempre teve, né, essa vontade, essa crença de que você poderia superar? sim. E você atribui isso a quê exatamente? Assim, como que você conseguia essa força? Então, Mesmo sem o incentivo, né, que você mesmo falou. sem o incentivo, na verdade, não sei, é igual a Tati falando, né? Esse Deus que minha avó Sua avó te apresentou. era o Deus que eu falava, só pode ser, porque eu não tenho como ser ateu ou falar que eu não creio em Deus, porque de cada ponto que eu passei,
eu não tinha maturidade para muita coisa. Não tinha. Então, se não fosse, parecia que vinha uma mão assim e falar, não, vai por ali, ó. Vai pra cá, porque não tem outra. Teve direcionamento. Não tive direcionamento nenhum. Mas eu sempre fui muito vivo. Quando eu via qualquer coisa de arte, eu ficava muito, assim, doido pra querer fazer. Eu já tinha o meu irmão mais velho, que já tinha se dado muito mal, né? Eu já tinha enxergado, assim, toda vez que a gente se encontrava, tava pior que todo mundo. Meu irmão do meio, pouco tempo depois que a gente saiu, teve uma briga lá na comunidade, onde ele teve que sair foragido, o pessoal querendo matar ele. E isso aí Você eu já foi tava com uns vendo tudo isso 14 aí. anos, mais ou menos. Aí o pessoal, tipo, e a gente se parece muito, né? Fisicamente, assim, vocês são parecidos. Parece muito. E aí o povo achava que eu era ele, e vinha me cobrar coisa que ele tinha feito. Então, tipo, essas coisas tudo foi ficando marcado e falava, meu Deus do céu, eu preciso sair disso. sair disso. Mesmo você não sabendo exatamente aonde você ia chegar, mas você sabia aonde você não queria chegar. Onde eu não queria chegar. Já era uma referência, né? E é aquilo que a gente fala sempre, né? Ele fala muito da avó, né? Figura, né? Uma figura. Então, Foi às ela vezes, que ela plantou que plantou a sementinha, semente. foi nela que você se Sim. segurou, né? Então eu acreditava muito no que ela acreditava e me apegava nisso, né? Sim. E eu acredito que dava força para os meus sonhos, vamos dizer assim. Vou me Sim. apegar nisso. Se eu crer nisso, de repente eu chego lá onde eu quero. E igual eu já tinha comentado, eu e meu irmão, a gente tinha um sonho muito grande de querer ser pai. Ao mesmo tempo, um grande medo, porque nós não tinha referência alguma. Não sabia o que era. Não sabia, até porque eu vou chegar nesse ponto aí. Mas quando a mulher falou que estava grávida, eu Quase desmaiou. desmaiei, não. Eu entrei em pânico, comecei a ter crise de ansiedade, os nervos travavam tudo, porque eu não sabia o que eu ia... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que é um pai? Como eu vou inspirar? Se eu mesmo não sei o que é. Como é que eu vou canalizar todas essas coisas? Então foi um período difícil. Muito difícil. E aí, depois dessa loucura toda, começou as coisas clarearem, né? Começou as coisas clarearem. Com 16 anos, comecei por uma igreja lá perto mesmo da comunidade e conheci um casal lá, né? E esse casal perguntou pra mim, o que você faz da vida? Eu falei, ó, eu danço break, dança de rua o dia inteiro e é isso que eu faço e não faço mais nada. Mal eu vou pra escola, né? Tento ganhar meu dinheiro e meu irmão, como precisava ajudar em casa, a gente saía catando ferro velho na rua, papelão, reciclagem, para poder tomar café da manhã, né? Porque minha tia, essa que a gente morava, a gente só jantava, né? De manhã a gente comia leite, papinha de leite, farinha com açúcar, uns negócios que não tinha nada a ver, mas era o que a gente tinha para se alimentar Sustentar, de manhã, né? E a gente só sabia que ia jantar, ou então já saía cedo para rua para não ficar em casa brigando, porque era sempre esse tipo de coisa e a gente não tinha incentivo algum realmente de expectativa de vida, o que você vai ser, onde você vai chegar, não interessava. Isso era tudo balela, acho que na visão deles. E eu, igual eu tô falando, eu não sei qual ponto da vida que eles pararam e começaram a viver só aquilo, mas assim, pra gente foi muito difícil. E nesse período que eu comecei pra igreja, teve esse casal que ajudou a gente, me ajudou, né, que meu irmão já não tinha mais contato, porque ele tava foragido, né? Sumiu no mundo, então já não tinha mais contato com ele. E aí eu conheci esse casal perguntou pra mim o que eu fazia, eu expliquei o que eu fazia e que eu era um moleque de rua, né? E todos os meus hábitos são de rua. Eu não tenho nenhum intimidade de sentar numa mesa e conversar com as pessoas, né? Só aquele cara, eu vou pegar minha comida, eu vou me trancar, porque se eu sento na mesa para conversar da briga, né? Ninguém quer ouvir o que eu tenho para falar, ninguém quer me passar a experiência Não tinha alguma. outro modelo de convivência. Não tinha. E acredito que esses meus tios que eu fui morar também não tiveram. Teve. Não tiveram. Então não passava nada, o que você fala não agrega, é tudo coisa que está muito distante do que eles acreditavam. E aí esse casal da igreja falou, então vem morar comigo. Aí eu parei, pensei e falei, eu não tenho nada para perder, né? Eu vou ir para lá. Aí fui, cheguei em casa, eu falei, provavelmente eu vou falar alguma coisa que vai dar briga, eu vou usar dessa desculpa dessa briga, eu vou falar, então eu tô indo embora. Qualquer coisa que era você falasse, fácil ter briga, então? E foi exato. Ah, não sei o que, então vou embora. E imaginando que eles iam ter uma outra reação.
Aí não tiveram. Falei, então é isso, então tá Tchau. bom. Subi, peguei minhas coisas e saí. Já fui. Meio que foi um planejado, mas que já tava muito Você não saturado. esperava que ia ser tão fácil, né? E foi muito fácil, isso com 16 anos de idade. Fui morar com esse casal, e aí onde eu comecei a ter mais expectativa de vida, do De que futuro, era né? de futuro, do que era Uma um família. pai, uma família. E aí foi Uma outro casa período organizada. de adaptação, como é que eu ia me adaptar? Porque ela tinha um Regras. casal e eles tinham 2 filhos, né? Uma que era um pouco mais nova que eu e um rapaz que era mais velho que eu. Que imagine pra eles também, né? Corajosos, né? Porque eu fui Nossa, sim. dormir no mesmo quarto que ele. E ele foi dormir com um estranho, ele não conhecia, né? É. Mas o engraçado é que começou a ter uma troca de informação. Porque ele era muito retido, ele não tinha muita comunicação. E eu já me comunicava tinha demais. vivido. E ele, Coisas. e ele tinha, soltar. ele tinha problema de depressão, né? Falei, caramba, como é que eu tenho depressão? O cara não tem nada, tá aí vivendo pra caramba, né? É. E a gente começou a ter essas trocas de informação e eu me aprendendo a conviver em família, porque eu não tinha, Também não sabia. não sabia. Eu não, nas primeiras semanas eu pegava a comida e me esconder em algum lugar pra mim comer quieto na minha, né? Uhum. E eles, não, você vai sentar na mesa e você vai Se comer, sentir pertencente. conversar e fazer parte Esse da foi família. o primeiro modelo de família que você teve na vida. Isso. 16, 17 anos ali. 16, 17 anos. E aí foi esse período, eu morei quase 10 anos com eles. Nessa mesma igreja eu conheci minha esposa, lá casei. Qual que é a igreja? Na época era uma igreja chamada Evangélica da Paz, Uhum. Lá em São Paulo. em São Paulo. E aí lá começou eu começar a viver, né? Só que quando eu fui morar com esse casal, ele era músico, meus irmãos adotivos também gostavam da música, então, tipo, tudo aquilo que eu queria Nossa, fazer que legal. Suas Veio orações para foram- você. começou, foram porque, atendidas. tipo assim, aí eu já tinha incentivo de música, eu já tinha incentivo para outras coisas para mim fazer, Aham. então aí foi onde eu comecei a me dedicar. Olha. Comecei a me dedicar à música, já não tinha tanta pontuação. Só que eu sabia que eu precisava ser diferencial para alguém acreditar em mim. Porque se você fala, eu canto, eu gosto de cantar, mas você não... Como? Se você não tem um diferencial, eu falei, acho que não é um bom Não vai lugar para rolar. você continuar investindo, né? Mas, assim, graças a Deus e graças à força de vontade... Porque tem aquele negócio, né? O talento, quem nasce com talento, e aquele cara que não tem um talento, mas ele Tem trabalha, tem Busca. raça para chegar. E eu tinha um pouquinho das duas coisas, né? Então eu Uhum. comecei a me dedicar. Fui me dedicando. Lá mesmo a gente conseguiu um espaço, eu abri uma escola de canto e Olha. de piano. Comecei a trabalhar com a arte. E aí já fui me dedicando. Esse meu irmão que tinha esse problema de depressão também, ele tinha finalizado uma faculdade de artes cênicas, também não tinha trabalhado na área nem nada. Eu acabei incentivando ele começou a mexer, virou professor de música também. Olha! Hoje ele trabalha na área com música. Que legal. E aí eu fui continuando, né? Uhum. Chegou um tempo que, nesse mesmo período, a escola estava bombando, né? A gente estava dando muita aula, muita gente procurando. E aí a gente tava dando muita aula, onde minha mulher engravidou, né? Que veio esse período que ela Vou ser engravidou. pai. Foi quando você levou você- aquele susto, né? Falei, agora não, no começo a barriga tava crescendo, tá tudo legal. Mas quando você vai vendo que tá chegando, Vai nascer. né, Que é caramba, vai real. nascer, eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer pra Ser um pai. ser um pai, né? E o que você fez? E o que, Primeiro eu fiquei muito mal, né? Passei mal, tudo travava, não conseguia entender. Falava o cara, eu entrava na sala de aula para dar aula, os nervos travavam, eu não entendia nada. Eu acho que era um acúmulo de um monte de coisa. Mas na minha cabeça eu tinha certeza que era por causa da neném que ia nascer, né? Aí eu comecei a canalizar. Falei, poxa, não é porque eu vivi essas situações que eu tenho que passar essas situações pra frente, né? Eu tenho que mostrar do Nathan melhorado, Da parte boa. da parte boa pra lá, né? E aí
começou a crescer, eu tentava manter uma certa raiz em questão de que as coisas não são fáceis, né? Que precisa, eu tento, né, levar isso, porque às vezes a gente quer tirar tudo, né? A gente quer pôr a parte boa demais, mas usando o termo da comunidade, eles vão ficando muito Nutelas, né? Né? Também a gente fica maquiando também não é legal, Sim, né? então, tipo, eu pensei, poxa, meus filhos precisam receber um pouco do melhor do que eu não tive, Uhum. mas o que eles for ter, eles precisam saber que também não são as coisas assim, vêm de mão beijadas, né? Que tudo tem uma... Para ter uma reação, precisa de uma ação, né? Uhum. A gente precisa... Então, aí eu pensei, poxa, então eles vão ter. Tem coisas que vão ter e pronto, acabou. Mas tem coisas que eles precisam Saber como é que consegue, saber né? para conseguir essas coisas. Então, eu tentei juntar o que eu Aprendeu. vivi, o que eu aprendi, para eles terem. E ao mesmo tempo pensando nessa questão de eu falei, preciso incentivar meus filhos a entender que as coisas não vêm de mão beijadas, né? Que eles precisam correr atrás. E o objetivo, o foco de chegar em tal lugar. Porque muitas das coisas, até onde foi chegando o meu final, assim, o meu final não, o meu começo de coisas boas, demorou muito. Eu demorei muito a entender que eu precisava correr atrás, que eu Que precisava dependia ter de foco, você. que dependia de mim. E na comunidade, você não tem esse incentivo, né? Você meio que é acostumado a Vai depender, ficar ali e depender do outro. sempre jogar a culpa em alguém. Difícil você matar no peito e falar, eu preciso ir atrás. A tal da autorresponsabilidade Sim. que a gente fala Então tanto. Exato. demorou muito a chegar, mas eu ao mesmo tempo eu não me cobro, porque eu também não tive sabia. essa influência, não tive Exatamente. esse passo a passo. Então hoje, tendo essa visão de que eu preciso que meus filhos vivam bem, mas eu preciso que meus filhos tenham a ciência da responsabilidade para onde eles vão chegar, onde eles querem chegar, meio que mostrar o caminho da Sim. vida, mas sem essa pressão toda, né? Então eu tento tirar meio que hoje assim, eu paro para pensar que é como se fosse a gente tem o costume de usar um termo meio maldição, né? Eu vivi um período, então eu tento blindar de um certo ponto da minha vida para não passar para eles e de um certo ponto para frente passar para eles. Daqui pra cá, sua família muda. Isso. Uhum, Eu falei, se Você houve, quebrou um ciclo. se houve um ciclo ruim, a partir daqui quebrou. Quebrou. E daqui para lá vai ser outro ciclo. Vai ser outro. E como Outra você se história. enxerga como pai hoje? Eu tenho defeitos como todos, tá? Tento melhorar a cada dia, porque igual eu acompanho todos os audiocasts de vocês, me identifico com quase todos, né? Eu sempre tenho um período do grito, eu tenho o período, mas eu também tenho o período de falar, pô, mas isso aqui tá errado, né? Posso melhorar. Posso melhorar isso aqui. Não preciso ser esse pai aqui, eu preciso ser mais comunicativo. Mas também entra aquele ponto de, pô, mas hoje eu tô tão cansado, eu tô sem paciência pra essa situação. E às vezes eu tento me comunicar de uma forma... o que vocês falam aqui que no começo era mais direcionado para mulheres, eu já tava ali pegando, né? Um monte de coisa. E aí, assim, eu me vejo como... por tudo que eu passei, pelas situações que eu vivi, eu vejo assim, eu posso ser um pai melhor, vou ser, porque essa mudança é gradativa, né? Mas por tudo que eu passei onde eu tô hoje, eu me vejo como um pai legal, eu vejo como, não um legal na questão só de o pai que dá tudo, o pai que faz tudo, mas porque realmente é uma família, né? Eu vejo que Uma referência. uma referência, né? Eu vejo que eles se espelham não só na parte artística, mas na parte de pessoa, tipo, meu pai não fazeria isso. Uhum. De caráter. Então eu vejo que esse espelho, né, está se refletindo, tipo, minha menina chegou, pai, a menina lá na escola fez assim, assim, assado, mas o senhor falou uma vez que isso não era pra fazer, né? E eu não fiz. Ela, Ai, que lindo. E Então, o pai eu vejo- fica todo falo, orgulhoso. caramba, né, mas esse é o Conseguindo. caminho, esse é o caminho. Conseguindo, né? Porque eu sei que é árduo, né? Eles estão Sim. pequenos ainda, Sim, né? São 3. São 3. 3 filhos. São 3 filhos. São a menina, que é a mais velha, e depois veio o menino, e agora mais uma menininha.
Então, mas eu já tô vendo que assim, o nosso ciclo já flui isso, né? Então, Já é provavelmente muito diferente de tudo de tudo que eu passei, que você passou. Já é. Já é. com certeza. Às vezes, mas é um negócio que às vezes eu preciso me desprender um pouco, porque não que eu passe isso pra eles, mas ao mesmo tempo acho que eu não preciso me desprender, porque eu olho e isso me motiva, né? É. É a sua história. A sua É. história não tem que ser deixada para trás. É ressignificada, né? É. Para você, de repente, passar a responsabilidade para eles, não necessariamente com a dureza da vida que você teve, Sim. né? Mas Com orgulho com da orgulho da superação. superação que você teve. Olha, papai foi assim, assim, mas olha onde a gente está, né? Uhum. E como que você, né, se sente hoje olhando para os seus filhos, com a sua família constituída? Como é que você se sente? O que você diria para o Nathan, que foi aos 5 anos para o orfanato? Aí você complica, né? Imagina lá o Nathan com 6 O anos, que você diria para olhando ele? diria pra pra você ele? hoje. O que você Com aquele acha? garotinho, o que você você falaria diria pra para ele? ele? Poxa, é difícil agora, hein? Agora a gente pegou pesado. Agora vocês pegou pesado, hein? Poxa, eu acho que eu não tenho palavras, porque acho que é aquela questão de você olhar e falar, poxa, você conseguiu. Você conseguiu. Aguenta firme aí. Você aguentou, né? Você aguentou. Mas, sei lá, né? É difícil, porque se você parar pra pensar naquela criancinha, acho que a vontade não era nem de falar, era de dar um abraço e falar, poxa, mas é isso aí. Se dê esse abraço, Nathan, porque isso aí. você é essa Merecedor. criancinha. Você é ela, tá aí em você. É verdade. Não é- Todos os dias abraça essa criancinha. Todos os dias. E Porque orgulhe-se do pai que você é hoje para os seus Isso. filhos, que é isso que eles precisam, dessa referência que você falou várias vezes aqui, do quanto você não tinha um modelo, uma conexão, né, uma relação firmada com alguém, porque você era transferido de um lugar para o outro. E isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, quando você fala que você abraçaria isso, é entender que toda aquela falta que você teve te proporciona hoje ter uma relação diferente com seus filhos. E isso eles vão carregar para a vida toda. Sim, é Com verdade. certeza. E cada momento pra mim é muito gratificante. Tipo, eles vêm da escola, eu quero ver, eu quero falar, pra manter esse contato. Não só porque eu não vivi, mas porque pra mim é especial, sabe? Uhum. Então, cada momento, que nem eu vejo que hoje eu tô trabalhando muito. Eu tenho uma segunda e a terça-feira, mas é um dia que você não folga, né? Um dia que tá tudo Resolver funcionando. todo o resto. Eu preciso manter um certo contato com eles, né? Então, esses dias mesmo eu comecei a inventar de fazer trilha, até para ter mais contato com a natureza e eles ter esse contato, porque a gente tem bem menos, né? Sim. Então, eu preciso que meus filhos tenham e eu preciso ter esse contato com Com eles. eles. Eles falam, poxa, eu tive uma infância onde meu pai fez isso, Presente. isso, né? Memórias. Construindo Então, memórias essas com memórias eles. eu tô trabalhando nisso. E você dá Ai, para Nathan. eles, e cada vez que você dá para eles, você dá para você. Sim, Exato. Você nutre e é nutrido É, ao mesmo tempo é. com essa relação. É Com muito certeza. bonito, né? Parabéns. Parabéns. Nathan, Sua pela história sua é muito história. inspiradora. E estamos muito orgulhosas. obrigado. É isso Você mesmo. E que você inspire não só os jovens a não desistirem, né? Apesar de muitas vezes estarem numa situação que eles acreditam que não tem saída. Não tem saída. E que você também inspire outros pais também, que muitos usam às vezes, né? Fala assim, olha, não tive, como que eu vou saber? Eu fico perdido. Então, se apoia nisso? Não, ele é capaz também. Ele pode, ele consegue. E é isso, inspirar as famílias, Muitas famílias. com essa história linda. Amém. Que hoje- tudo pode ser mudado Tudo a todo pode. Com tempo. certeza. E hoje eu uso disso para trabalhar com os artistas que vêm aqui. Muitos são jovens, muitos não passaram o que eu passei, mas passam alguma dificuldade onde eles têm como expressar. É no rap, é no funk. Na arte, né? E eu tô sempre aqui meio que colaborando. Eu já passei por isso. Faz assim, Muito bem. Olá. expressa e Parabéns. tal. Então hoje eu consigo trabalhar num lado social meio que inconscientemente, né? Uhum. Os ciclos da vida. Né? Ciclos Você da veio lá vida. Na FEBEM, veio parar na Foi Fábrica de ajudado, você Cultura, vem ajudando. Olha para só. ajudar outros jovens. É um E trabalho assim, incrível. é isso aí. Então hoje eu me encontro muito realizado. Eu acredito eu que tem muita coisa futura, melhor, com certeza. Mas eu tô aproveitando muito esse momento porque eu sei que
como tive vários ciclos, esse é mais um ciclo. Vai chegar Sim. uma hora que vai se encerrar e começar um outro. Então, aprendi a aproveitar bastante os momentos, né? Isso O momento presente, né? Exatamente. Essa bem. é a história. Que legal. Muito Muito obrigada por pela ter sua participação, de compartilhado ter aberto, né? Obrigado. E É, continue muito feliz. inspirando outros jovens, porque a sua história é muito inspiradora. é isso. Até Muito o obrigada. próximo. Obrigada, Nathan. Até. Até o próximo. Obrigadão. Tchau, tchau.